Pânico 6 fez um dos maiores feitos entre todos os filmes slashers e a própria franquia Pânico, que foi trazer a sua história para Big Apple, a cidade de Nova York, sendo esse um dos poucos filmes slashers que se passa mesmo em uma cidade grande. Porém, o fato de se passar em Nova York não mudou nada em sua história. E por que disso? Será que o filme não conseguiu mesmo explorar a cidade de Nova York como deveria? Ou tem outro motivo? Vamos conversar sobre isso e como isso tem impacto no futuro da franquia. Nerd de Woodsboro, Ezek aqui para mais um vídeo. E assim, se você tá acompanhando o mínimo do que já sabemos sobre o próximo filme de Pânico, Pânico 7, você deve saber que uma das coisas mais discutidas é aonde esse sétimo filme vai se passar. Porque com Pânico 6, pela primeira vez em quase 30 anos de franquia, o Ghostface deu as caras em uma cidade mundialmente conhecida, que é Nova York. E se você conhece o básico sobre slasher, você sabe que geralmente os assassinos eles têm a sua atuação em locais fictícios. O Ghostface em Woodsboro, o Jason em Crystal Lake, o Freddy Krueger em Springwood, o Michael Myers em Haddonfield. Geralmente é assim. Mas isso não impede eles de saírem de suas cidades natais, por assim dizer. O próprio Jason também já visitou Nova York no seu sétimo filme. Claro que foi no acréscimo do segundo tempo, mas foi. Mas ele tava lá. Mas agora Pânico 6 foi um pouco mais ousado, ao trazer realmente a história do filme inteiro para a cidade de Nova York. Junto desse fato, o filme optou por ser diferente do que nós, os fãs de Pânico, já estávamos acostumados. Bom, eu já falei aqui no canal que as mudanças não foram tão grandes como prometia, além de não terem trago quase nada de novo também. Mas é inegável o fato que dessa vez está acontecendo em Nova York, e era realmente impressionante, e poderia sim trazer um baita de um impacto. Mas como você viu no filme, aparentemente a cidade que está acontecendo não muda em nada a situação, porque apesar de estarmos em uma cidade maior do que a pequena comunidade de Woodsboro e com milhões de pessoas, acabou meio que na mesmice. E se formos olhar para um ponto da nova ambientação de Pânico 6, que é uma cidade grande, podemos afirmar que sim, o filme não soube explorar bem o ambiente de Nova York, além de fazer citações a lugares de Nova York, ou mostrar algumas outras cenas da cidade, como o metrô, por exemplo, e alguns pontos das ruas das cidades, mas isso é no mínimo decepcionante, pois queríamos mais. Como eu próprio já falei aqui no canal, precisávamos de mais momentos de perseguição no metrô, nas ruas e em público e por aí vai. Então isso quer dizer que os diretores e roteiristas de Pânico 6 prometeram e não cumpriram o que foi prometido com a história de Pânico 6 se passando em Nova York, não é? Bom, poderíamos até dizer que sim, que tudo é culpa dos roteiristas e dos diretores de Pânico 6, por terem entregado menos do que parecia que seria entregue. Mas na real mesmo, olhando de uma forma mais analista, eles entregaram o suficiente que o filme precisava. Como assim, Ezek? A proposta dos caras era trazer as novas protagonistas da história, a Sam e a Tara e o vilão Ghostface, para a cidade de Nova York. E assim, eu nunca fui em Nova York, mas eu sei que é uma cidade muito grande, ou seja, é óbvio que o filme não iria ficar fazendo os personagens ficarem passeando por toda a cidade. Ainda mais com um assassino mirando a cabeça da Sam e de quem está próximo dela. Outra que o filme tem um ritmo frenético, ou seja, tudo acontece muito rápido, pois ele se passa em um período de mais ou menos 72 horas, não mais que isso. E o filme, como você sabe, tem 2 horas e 6 minutos, sendo um dos maiores da franquia. Mas ainda é bom lembrarmos que isso é um filme, e um filme não pode ser tão longo, e ele tem que usar o tempo dele para desenvolver a história e os personagens. E apesar de sabermos bem que Pânico 6 peca bastante nesses pontos, pelo menos ele tenta. Agora, imagina se a história em si e os personagens ficaram mal desenvolvidos. O filme, além disso, tinha que criar mortes criativas para cativar o público e cenas épicas como a da Gale contra o Ghostface. E se ele tivesse perdido um pouco mais de tempo mostrando mais e usando mais da cidade como um todo, o filme seria uma porcaria, que veja lá, hein, não é ruim, porém tem vários problemas que incomodam bastante. O resumo do que eu quero que você entenda é que Pânico 6 usou Nova York como pôde, com poucas cenas que representam bem a cidade de Nova York, como o parque, o metrô, a Hudson, pois os diretores sabiam que tinham muito que entregar, e por isso deixaram de lado um pouco a exploração da cidade em si. E mesmo assim, eles não conseguiram entregar tudo muito bem equilibrado. Os personagens foram os que mais sofreram. Então termos tido tão poucos momentos nova-iorquinos no filme fez até sentido, pois era muito pouco tempo para muita coisa num filme. Agora, se fosse uma série, a história seria outra. Mas e quanto a Pânico 7?
Como vocês viram aqui, o local onde o Ghostface vai atuar provavelmente não terá muito efeito ou grande relevância, porque o tempo de tela não será suficiente, ainda mais que os filmes vão continuar a seguir a estrutura de Pânico, que funciona muito bem, focada em um núcleo de personagens. Foi assim com todos os filmes e séries, sem exceção. E se Pânico 7 for passar em outro lugar que não seja Nova York, vai rolar o mesmo que acontece aqui em Pânico 6. O filme não vai ter tempo de explorar os lugares. Com os outros filmes deu certo, porque eram locações pequenas. Pânico 1, Pânico 4 e Pânico 5 são em Woodsboro, e apesar de não conhecermos toda a cidade de Woodsboro, sabemos que ela não é gigantesca e nem tem tantas pessoas como a cidade de Nova York. Já Pânico 2 se foca na universidade, e o Pânico 3, sua maior parte no estúdio de facada. Só que independente se o próximo Pânico, Pânico 7, vai se passar em uma nova cidade ou vai continuar em Nova York, o que precisa ser feito mesmo é melhorar a história e desenvolver melhor os novos personagens, que em Pânico 6 foram muito ruins. E claro que isso que eu tô falando é dos novos personagens, fora o quarteto que já conhecemos. Mas gostaria de saber a sua opinião sobre esse ponto do último filme de Pânico e como tá o seu ânimo para Pânico 7. Me conta aqui embaixo e deixa um like se gostou desse vídeo. E se achou esse vídeo interessante, sua primeira vez aqui, eu te convido a assistir um desses dois vídeos aqui que aparece pra você, pra ver se eu te convenço a se inscrever. Eu te vejo no próximo vídeo, valeu!